nós temos, para já, dar-vos as boas-vindas aqui ao Politécnico Beja e à STIG. Temos aqui uma visita para vocês conhecerem um bocadinho a escola, para ficarem a conhecer depois então um bocadinho mais do curso de turismo e do nosso programa Galileu, o sistema de reservas que as agências de viagens utilizam. Tenho aqui comigo o professor João Paulo Trindade, que é o diretor da escola, só para vos dar também uma palavrinha das boas-vindas. Sim, esta palavrinha é mesmo só para também dar-vos as boas-vindas, agradecer aqui a vossa presença e a vossa visita e dizer-vos que é um prazer podermos aqui acolher-vos e estamos a dispor naturalmente para aquilo que pretenderem. Era dar-vos as boas-vindas aqui à nossa escola e em particular ao curso de turismo. Já ano passado tivemos o prazer de ter uma turma também que o professor Jorge nos fez chegar até nós. Hoje, este ano, repetimos, digamos assim, a dose, o que é muito salutar. Não só porque quando se fazem às vezes escolhas ao nível superior se fazem às vezes menos consistentes em saber aquilo que existe e o facto de poderem ou terem acesso às instalações, a ver no terreno aquilo que nós temos aqui e que vos podemos oferecer futuramente. Portanto, eu já preparei os computadores todos para terem todos exatamente a mesma coisa. Vocês vão fazer aí um pequeno exercício só para conhecerem algumas coisas. O Galileu é um programa, como penso que já ouviram falar, utilizado nas agências de viagens em Portugal, na grande maioria das agências de viagens. Serve para fazer reservas, principalmente reservas de avião, mas também reservas de hotel, reservas de, por exemplo, rent-a-car. Portanto, tem diferentes funcionalidades. Aquilo que nós preparamos para vocês foi um pequeno cheirinho, digamos assim, de um conjunto de funcionalidades muito básicas, porque o Galileu é um programa complicado, funciona através de comandos, de códigos, que implica que quem o está a utilizar já domina e, portanto, não são vocês que vão chegar agora aqui numa hora e vão ficar a dominar tudo. Okay? Portanto, eu filtrei um bocadinho as diferentes opções que tinham, uma série de comandos mais básicos para vocês aprenderem, ficarem com umas ideias do que aquilo é e depois, eventualmente, noutra altura, terão a oportunidade de, se quiserem, explorar isto mais profundamente, quando forem, eventualmente, se alguém um dia for trabalhar para uma agência de viagens, quando quiser fazer a formação do Galileu, que pode ser feita, por exemplo, em Lisboa, na própria Galileu Portugal, ou se vierem ser nossos alunos, eventualmente, no futuro, aqui no curso de turismo, onde nós também damos a formação de Galileu para os nossos alunos. O que é que nós temos aqui, o que é que vocês têm nos vossos ecrãs? É basicamente um ecrã de login, digamos assim, do sistema. Aquilo que eu normalmente recomendo aos nossos alunos para colocarem no ID Code que aparece aqui. Antes de prosseguir, o programa funciona todo em inglês, portanto espero que vocês estejam minimamente estejam à vontade com o inglês para compreender tudo. De qualquer forma, eu vou-vos ajudando, vou-vos explicando os vários comandos, as várias instruções que vão surgindo em inglês para vocês também perceberem melhor. Peço só desculpa. Se calhar já disseste, eu não estava aqui, portanto peço desculpa se já referiste que o Galileu tem maior cota de mercado, não é? Sim, na maior parte das agências de viagens em Portugal, eu não sei de cor percentagens atualmente, mas rondará os 90 e qualquer coisa por cento das agências de viagens utilizam
o sistema Só para Galileu vocês em perceberem Portugal. porque é que nós, instituição de ensino superior, temos o Galileu. Exatamente, o critério foi esse, porque há mais probabilidade dos nossos alunos, quando forem para o mercado de trabalho, encontrarem este sistema global de distribuição, porque ele está em, eu julgo que os números não mudaram, cerca de a conta de mercado é de 97%, se bem que a Amadeus também tem feito, o Amadeus, portanto, é outro GDS, outro sistema, também está a trabalhar muito agora ao nível das escolas, mas de facto é esta a razão. É mais provável que encontrem este GDS numa agência de viagens. Ok? Portanto, vamos avançar. Esta primeira caixa que todos vocês têm aí à vossa frente, normalmente é um código de identificação do utilizador. Os nossos alunos, eu digo aos alunos para normalmente utilizar sempre o número de aluno. Aqui no vosso caso, como isto vai ser uma sessão única só, não vamos ter aqui, digamos assim, uma continuação de vocês terem que vir depois amanhã voltar a entrar com o mesmo número. Podem utilizar um número qualquer que queiram, se quiserem pôr um número, não sei se tem provavelmente um número de aluno lá na escola ou não, mas um número qualquer que vos queiram utilizar, podem utilizar porque não há qualquer problema. Portanto, eu vou pôr aqui, tem que ter no mínimo 3 dígitos. Eu vou pôr 1, 2, 3 só. Não vou estar a complicar, carrego no OK. O que é que acontece? O programa detecta que não conhece este utilizador e, portanto, vai pedir informação sobre quem é este utilizador. ID Code não foi encontrado, o que é que eu vou fazer? Vou criar um novo utilizador. Portanto, carrego no botão Create. E agora tem uma caixinha que diz, que vos pede o Given. O Given é o primeiro nome, Given Name e Family Name. Portanto, o Given é o primeiro nome, o Family será o apelido. Ok? Para vocês preencherem com a vossa informação para o programa vos reconhecer. Portanto, podem preencher, não se preocupem muito. Maiúsculas ou minúsculas, eu vou pôr tudo em minúsculas. Quando estiver correto, carregam no botão Name is Correct. Okay? E a partir daqui vamos começar a utilizar o programa. Só uma chamada de atenção antes de prosseguirmos com o programa. Este não é o programa que nós utilizamos tradicionalmente nas aulas. Porquê? Porque o programa que nós utilizamos tradicionalmente nas aulas está dividido em módulos com as lições, com cada uma das partes da matéria. Como eu quis juntar várias partes da matéria de vários módulos diferentes num só, eu utilizei um segundo programa que faz parte do pacote, que é no fundo um programa de construção de testes que permite ir buscar segmentos da matéria a vários módulos diferentes e juntá-los num só. E foi isso que eu preparei para vocês aqui para esta sessão. Portanto, para começarmos, vamos aqui à opção que diz Test Directory e se vocês carregarem lá, vai-vos aparecer uma lista de testes, onde eu eliminei os outros todos e deixei apenas o número 1 que diz visita server borba e, estando esta opção selecionada, carregam. Ok. Vai-vos aparecer este ecrã. Por acaso algum de vocês perderam, estejam à vontade. Sim, vão. Qualquer dúvida, qualquer questão, quer a mim, quer a professora Ana Isabel, vão questionando, vão perguntando. Esta janela está dividida nestas 3 áreas. Esta com fundo azul, onde são mostradas informações que o programa nos vai dar. Esta com fundo branco, onde são dadas instruções para realizar tarefas. E aqui esta barra preta, onde está o cursor a pescar, onde vocês vão digitar os comandos, onde vão executar as funções que forem pedidas. Ok? Portanto, neste momento, temos aqui uma mensagem de boas-vindas para começarmos a fazer um pequeno exercício de Galileu. Por acaso 24, hoje são 24? 24 de setembro. Está certo. Não. Eu estava a pensar que eram 25, já estava baralhado. Carregue em Enter, portanto, para começar, aqui apenas temos a mensagem de boas-vindas, basta carregarem no Enter para prosseguir. Agora, vamos começar então com o Galileu. O que é que... vocês já tinham algum conhecimento, já tinham ouvido falar do programa? Não. Só ouvido falar. Não tem mesmo ideia nenhuma como é que a coisa funciona. Ok. Então, explicar um bocadinho. Portanto, isto está tudo em inglês, vocês podem ler. Eu vou tentar traduzir e explicar. Portanto, o Galileu funciona com base em códigos e serve para, basicamente, o módulo principal, aquilo que nós vamos ver aqui hoje, apenas fazer reservas de avião. Portanto, o que vamos ver hoje é parte das reservas de bilhetes de avião.
Os bilhetes de avião, obviamente, têm uma cidade de partida, uma cidade de chegada. Portanto, nós vamos de Lisboa para Londres, de Lisboa para Paris, ou de Faro para outro sítio qualquer, ou do Porto, enfim, ou daqui do aeroporto de Beja, que vocês foram visitar de manhã, para outro lado qualquer, enfim, era bom que o aeroporto estivesse um bocadinho melhor. E, portanto, temos sempre a informação, funciona sempre com pares de cidades. Temos uma cidade de partida e temos sempre uma cidade de chegada. Cada par de cidades é chamado um segmento. O conjunto de todos os segmentos da viagem é chamado o itinerário da viagem. Portanto, é isso que nós temos aqui. Uma viagem tem um itinerário de Londres para Amsterdão, um primeiro segmento, e o segundo segmento será o regresso de Amsterdão para Londres. Ok? Em termos do Galileu e as expressões em inglês, esta caneta escreve melhor. Depois vou... Não, mas eu depois vou escrever aí os comandos, mas pronto. Em termos do Galileu e em termos da terminologia em inglês, o segmento de ida, como nós dizemos em português, é chamado outbound segment. Portanto, não sei se vocês deram os conceitos de turismo, o inbound tourism e o outbound tourism, ok? Portanto, é um bocadinho a mesma coisa. O outbound é ida daqui para fora, portanto, para saída. E depois temos o segundo segmento, é o return segment, portanto, segmento de regresso, ok? Podemos ter ali, se o avião, se o voo fizer escalas, podemos ter ali outros segmentos intermédios, ou de ida ou de regresso também, ok? Portanto, isto é a primeira explicação de como é que as coisas funcionam. Enter outra vez. Agora, no Galileu, as coisas funcionam todas por códigos. E o que é que nós vamos ter? Vamos ter as cidades com códigos de 3 letras. Todas as cidades no Galileu, vou começar a escrever aqui a meio. Cidades. 3 letras. São sempre as 3 primeiras letras? Não. São sempre 3 letras, não necessariamente as 3 primeiras letras. O que é que nós temos aqui identificado? LOM, Londres, sempre as designações em inglês. AMS, Amsterdam. Aqui já não são as 3 primeiras letras. Amsterdam. Em inglês, por acaso são. Sim, essa. Roma, por acaso também é. Nestas todas são. AMS, Amsterdam, ROM, Rome, Roma. Ok? Lisboa é, por exemplo, Lis. O Porto já é OPO, que é o Porto em inglês. Mas se formos, por exemplo, para New York é NYC. Ok? New York City. Mas se eu for para Hong Kong, por exemplo, já é HKG. Ok? Portanto, são sempre 3 letras. Normalmente, com estas 3 letras, com alguma atenção, nós percebemos qual é a cidade com alguma facilidade, e depois quem está a trabalhar com o Galileu, obviamente, sabe estes códigos todos de cor. É muito intuitivo. Perguntas. Eu tenho uma pergunta para fazer. Nas cidades é muito intuitivo. Sim. Eu não sei se vocês... Uma pergunta que vocês poderiam colocar. Será que o agente de viagens tem a obrigação de saber todos os códigos de todas as cidades do mundo? Se ele não sabe, o que é que faz? Não, é óbvio que é muito difícil saber de cor todos os códigos, todas as cidades, tudo, porque nós, enfim, há um conjunto de cidades que nós dominamos porque trabalhamos com elas mais facilmente, mas há outras no meio da Austrália, da China ou de outros sítios que eu não conheço, não sei o que é que acontece. Diga. A capital da Islândia. A capital da Islândia é Reykjavik, não sei qual é o código. Não, exatamente, pode acontecer. O agente pode o que é que nós fazemos? Utilizamos um comando para codificar ou descodificar as cidades, ok? Já vamos ver isso a seguir. Aqui estamos só ainda a explicar, portanto, na sequência do ecrã anterior, que temos o ponto de partida. Cada vez que nós temos um conjunto de cidades identificado aqui, isto é chamado par de cidades, de Londres para Amsterdão, a primeira cidade, as 3 primeiras letras, é o board point, portanto é o ponto de embarque, ou ponto de partida, e a segunda cidade é o off point, ou o ponto de chegada. Temos agora aqui uma pergunta, qual é o off point do segmento 2? Roma, ok? Portanto, seria isso que vocês teriam que digitar aqui. Ou só Rome, por exemplo, que é o código, ou o nome por este o programa aceitaria.
Já agora, enquanto vocês estão a escrever, tudo aquilo que vocês estão a digitar está a ficar registado num fecheiro de registro do que é que o aluno está a fazer. Depois o professor pode ir verificar se resolveu as coisas corretamente, se não, o que é que escreveu, etc. Ok? Portanto, isto vai ficando registado tudo, aquilo que vocês vão introduzindo, e o programa, nesta versão, como eu programei isto, ele vai aceitar mesmo que vocês escrevam coisas erradas, ok? E vai seguir para a frente. É também para evitar que nós encravássemos aqui em algum ponto e ficássemos muito tempo aqui. Aliás, nós dias também que nós queríamos na reserva, temos de facto estes códigos. Exatamente, sim. Já vamos ver um bocadinho mais em detalhe, mas efetivamente, quando vocês compram um bilhete de avião, quando compram uma passagem aérea, aparecem estes códigos a identificar as cidades, a identificar a companhia aérea, a identificar, enfim, por vezes, se vocês virem com atenção qual é o tipo de avião, etc. Deixem-me ligar um bocadinho mais o ar-condicionado, está a ficar um bocado abafado. Ora, como é que nós fazemos então? Portanto, vimos que aquele ponto de chegada era Roma, introduzimos, agora passamos para os comandos propriamente ditos. Nós temos no Galileu um conjunto de comandos muito grande. Temos comandos que nos permitem fazer uma série de consultas de informação, comandos que nos permitem fazer reservas, comandos que nos permitem aceder aos dados dos passageiros, etc. Quando nós estamos a começar a trabalhar com o Galileu, a primeira coisa que nós temos de saber fazer é consultar a informação. E uma das coisas mais básicas que nós temos de consultar são precisamente os códigos. Códigos das cidades, códigos dos aeroportos, códigos das companhias aéreas, códigos dos países, etc. E, portanto, os primeiros comandos que nós vamos aprender são comandos de codificação e descodificação. O comando utilizado é o comando .ce, portanto, este é o primeiro comando que vocês vão aprender aí. Vou escrever. Isto tem um bocadinho tem a ver com a tal pergunta que eu tinha feito. Se o agente de viagens não sabe, como é que ele vai aceder a essa informação? Colocando este comando. Sim. Ou seja, é como se vocês estivessem a falar com o computador. O computador diz-me lá qual é o código de Reykjavik que eu não sei. Ok. Não escrevem isto tudo, extenso, tem que colocar o comando. Basta meter CE e o nome Exatamente. E eu depois dá-vos o código. O que é que nós... isto é fácil sempre. .ce quer dizer City Encode. Ok? Se vocês souberem falar inglês, com alguma rapidez vão entrando na lógica destes comandos todos, ok? Pronto. .ce, City Encode, e depois colocamos o nome da cidade. Atenção, tudo isto é um sistema internacional, desenvolvido nos Estados Unidos, para a Europa, para uma série de países do mundo, portanto tudo isto funciona em inglês. Eu não vou escrever Lisboa em português, vou ter que escrever Lisbon em inglês. E a mesma coisa para os outros países, as outras cidades, etc. Ok? Portanto, é sempre em inglês.